de alegar que quem foi à rua é eleitor de Aécio Neves, e o argumento do governo, como você disse, pode dizer que não é o povo que está na rua, é a classe média. Mas a gente tem que lembrar que classe média também são cidadãos brasileiros, também são eleitores, né? E são eles que estão reivindicando, sejam eles ou sejam as camadas mais populares da população, todos têm direito aí de fazer a sua reivindicação. Agora, eu queria que você falasse para a gente como é que os políticos da oposição, eles que decidiram, né, muitos não participar, alguns participaram, mas não decidiram não tomar frente, né, nem aparecer muito nesses protestos aí, justamente para não politizar o movimento. Como é que eles podem ganhar com isso, né? Porque o governo pode tentar minimizar ou usar esse argumento, como você falou, que quem foi à rua é eleitor de Aécio Neves, e queria saber como é que a oposição pode ganhar algum tipo de argumento aí com essa manifestação. Sem dúvida, Raquel. Primeiro, eu queria concordar com você, foi super pertinente esse comentário que você fez sobre, na verdade, importa pouco quem está na rua. Dada a quantidade de pessoas que foi às ruas hoje, qualquer autoridade sensata, qualquer governo com instinto de autopreservação, inclusive, vai parar para escutar o que essas pessoas estão dizendo e não descartar o que está sendo dito sob a alegação de que veio dessa ou daquela parcela da população, como se um voto valesse mais do que outro, como se isso pudesse ser algum tipo de alívio para a situação do governo nesse momento. Então, você tem toda razão. Quanto à oposição, Raquel, é bom a gente ver que ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, a atitude da oposição formal foi muito reticente e hora dissimulada, o discurso mudou aqui e ali, porque ninguém tinha muita certeza Óbvio que a oposição quer que essa manifestação de hoje seja a maior possível, mas ninguém queria se associar muito claramente a cenas de manifestações que, em parte, estão pedindo explicitamente a saída da presidente. Eu acho que isso no caso de Aécio Neves, isso é muito flagrante, porque ele foi o adversário dela na eleição do ano passado, certamente alimenta a expectativa de poder voltar a tentar a presidência num outro momento. Se ele vai poder ou não depende de N fatores que a gente não tem como analisar todos no dia de hoje, mas para o Aécio Neves, a melhor situação é uma situação em que o protesto é muito grande, mas que ele não está claramente associado a pessoas que estão na rua pedindo a saída da presidente, que certamente seria um caminho muito traumático e que teria que percorrer uma série de pré-requisitos para poder ser viável, porque ninguém considera que ele seja viável neste momento. Mas essa é uma outra discussão que a gente pode ter ao longo da programação. Então, o PSDB, que é o partido da Aécio Neves, e outros partidos de oposição foram sentindo um pouco a temperatura. E daí ficou essa situação, por exemplo, em que a Aécio Neves disse que apoiava o protesto, mas não iria ao protesto. No final, vocês podem até me dar um retorno melhor do Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que ele acabou não indo, não sei se foi. Daí fica uma situação curiosa, porque apoia o protesto e não vai. Assim como algumas pessoas do campo governista apoiaram aquela manifestação de sexta-feira em São Paulo, mas não foram. O caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Então fica uma coisa assim. Outros partidos de oposição, como o PPS e o DEM, por exemplo, apoiaram mais explicitamente a manifestação e muitas pessoas de todos esses partidos participaram. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo, nós temos notícia de que vários secretários do governador Geraldo Alckmin estão na manifestação da Paulista, vereadores paulistanos do PSDB estão na manifestação da Paulista, o governador não está, evidentemente, acho que nenhum governador de nenhum estado contra ou a favor do governo federal se vê muito em situação de participar de uma coisa como essa, porque o governador é premido por outras circunstâncias, mas tem muitos tucanos na manifestação de hoje. O que a gente não vê nem aqui na Avenida da Paulista e nem na maioria das praças, são bandeiras de partidos. Isso a gente não vê, porque o movimento de hoje foi chamado por outros grupos, não por partidos da política tradicional, e as pessoas da oposição que participaram estão participando, digamos assim, sem assumir o protagonismo do que está acontecendo.